Boa noite, vamos começar, minha gente querida, com o livro Agenda Cristã de André Luiz, psicografado por Chico Xavier, com a mensagem Ajude a você mesmo. Não apague o achote da fé em seus dias claros, para que não falte luz a você nos dias escuros. Livro dos Espíritos, de Allan Kardec, continuando no capítulo da pluralidade das existências, falando das transmigrações progressivas. Pode alguém, por um proceder impecável na vida atual, transpor todos os graus da escala do aperfeiçoamento e se tornar um espírito puro sem passar por outros graus intermediários? Não, pois o homem que se julga perfeito está longe da perfeição. Há qualidades que lhe são desconhecidas e incompreensíveis. Ele pode ser tão perfeito quanto comporte a sua natureza terrena, mas isso não é a perfeição absoluta. Dá-se com o espírito o que se verifica com a criança, que por mais precoce que seja, tem de passar pela juventude antes de chegar à idade da maturidade. E também com o enfermo, que para recobrar a saúde tem que passar pela convalescença. Além disso, cumpre ao espírito progredir em ciência e em moral. Se somente se adiantou num sentido, importa que se adiante no outro para atingir o extremo superior da escala. Contudo, quanto mais o homem se adiantar na sua vida atual, tanto menos longas e penosas lhe serão as provas que se seguirem. Aí Kardec complementa a pergunta. Ao menos o homem pode, na vida presente, preparar com segurança para si uma existência futura menos prenhe de amargura? Sem dúvida. Ele pode reduzir a extensão e as dificuldades do caminho. Só o descuidado permanece sempre no mesmo ponto. Muito bem. Lemos hoje o Evangelho segundo o Espiritismo. Estamos no capítulo Amai os vossos inimigos, falando sobre o duelo. Nas instruções dos Espíritos, e o Espírito que assina hoje é Francisco Xavier, cognominado apóstolo das Índias, jesuíta espanhol, pioneiro e cofundador da Companhia de Jesus. Exerceu sua atividade missionária no Oriente, evangelizou o sudeste da Ásia, Índia, Malásia e Japão. Ele enviou essa mensagem em Bordeaux, em 1861. Que juízo farão de mim, costuma-se dizer, se eu recusar a reparação que se me exige ou se não a reclamar de quem me ofendeu? Os loucos, como os homens atrasados, o censurarão, mas os que se acham esclarecidos pelo facho do progresso intelectual e moral dirão que procede de acordo com a verdadeira sabedoria. Reflita um pouco. Por motivo de uma palavra dita, às vezes impensadamente ou inofensiva, vinda de um de seus irmãos, o seu orgulho se sente ferido. Você responde de modo acre e daí uma provocação. Antes que chegue o momento decisivo, inquira de si mesmo se procede como cristão. Que conta ficará devendo à sociedade por privá-la de um de seus membros? Pense no remorso que lhe assaltará por haver roubado o marido a uma mulher, o filho de uma mãe,
o pai de um filho que lhe servia de amparo. Certamente o autor da ofensa deve uma reparação, porém não lhe será mais honroso dá-la espontaneamente, reconhecendo suas faltas, do que expor a vida daquele que tem o direito de se queixar? Quanto ao ofendido, convenhamos que algumas vezes, por ele se achar gravemente ferido ou em sua pessoa, ou nas de que lhe são mais caros, não está em jogo somente o amor próprio. O coração se sente magoado, sofre, mas além de ser estúpido arriscar a vida lançando-se contra um miserável, capaz de praticar infâmias, se dá que morto este, a afronta qualquer que seja deixa de existir? Não é exato que o sangue derramado imprime retumbância maior a um fato que falso cairia por si mesmo e que verdadeiro deve se sepultar no silêncio? Nada mais restará, então, senão a satisfação da sede de vingança. Que triste satisfação, que quase sempre dá lugar, já nesta vida, a causticantes remorsos. Se é o ofendido que sucumbe, onde está a reparação? Quando a caridade regular a conduta dos homens, eles conformarão seus atos e palavras a esta máxima: não faça aos outros o que não quiserem que lhe façam. Verificando-se isso, desaparecerão todas as causas de dissensões e com elas os duelos e as guerras, que são os duelos de povo a povo. É uma grande verdade, né? Uma coisa que temos que extirpar desse mundo. As guerras, como já tiramos o duelo, pelo menos o legalizado da nossa convivência. E vamos terminar as nossas leituras de hoje com o livro Canteiros de Ideias, e a frase de hoje é de Emmanuel. O melhor remédio para que se cure do cansaço será sempre renovar a maneira de servir, trabalhando mais.